bem, pessoal. Nessa apresentação a gente vai discutir sobre a técnica de cricotireoidostomia, ou popularmente conhecida crico. Essa alternativa cirúrgica para acesso à via aérea é uma alternativa quando a gente não tem sucesso com os outros métodos, né? Com a intubação orotraqueal, nasotraqueal, enfim. Quando a gente não consegue, aí a gente vai fazer uso dessa técnica aqui, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês os materiais que são necessários, ok? De maneira bem mais clara possível, tá? Vamos fazer uma revisãozinha da anatomia, tá? E aí eu vou utilizar aqui um simulador que eu desenvolvi para demonstrar como é realizada a crico de uma maneira bem ordenada, tá? E vou mostrar também como é que pode ser feita numa situação extrema, porque nem sempre você vai ter condições ideais para realizar o procedimento. Às vezes o paciente já está muito grave, saturando, você não tem tempo para fazer anestesia, enfim. Tem alguns cuidados que, assim, por uma questão de boa técnica, tem que ser feito, mas numa situação extrema, às vezes a gente não tem tempo para fazer. Tá? A gente tem que partir direto do procedimento sem seguir os passos assim de maneira ideal, tá certo? Então, assim, vamos falar sobre os materiais que são utilizados. No vídeo que eu passei para vocês, no New England, ele vai detalhar vários materiais, uma técnica um pouquinho diferente, tá? E daqui a gente vai falar dentro da nossa realidade, tá? Então, assim, claro que a gente vai precisar do bisturi para fazer a diérese, tá? Esse aqui é um bisturi cabo 3. Então, aqui, ó, uma lâmina também delicada. A lâmina 23 é muito grande, então uma incisão, um movimento delicado, pelo fato da lâmina ser muito grande, você pode lacerar a estrutura. Então, o ideal é realmente fazer o procedimento com um material mais delicado. Aí uma lâmina 15 como essa aqui, ela se prestaria muito bem, certo? Uma hemostática, tá? De preferência uma curva, tá? Através dela a gente vai dissecar de forma romba os tecidos até a membrana cricotireoidea, tá? E uma outra pinça, pode ser uma pinça, uma hemostática reta, tá? Para fazer antisepsia, tá? Pega uma gazezinha, tá? Coloca lá a clorexidina ou PVPI e faz antisepsia, tá? De instrumental, o básico seria esse, tá? De outros materiais, tá? Uma seringa para você colocar o seu anestésico, de preferência com o vasoconstrictor, porque você diminui a chance de sangramento no local, certo? E por último, a própria cânula, tá? É possível fazer com a cânula de orotraqueal, intubação orotraqueal, mas aqui é uma cânula específica para esse fim, tá? Para traqueostomia, que pode ser usado também para crico. A gente vai detalhar um pouquinho esse material aqui, as características dele, como é que faz o manuseio. Agora um pouco sobre a cânula em si, certo? Então a cânula, né, ela tem um CAF, tá certo? Para poder manter ela bem fixada, impedir que a secreção orofaríngea, né, e na laringe superior, na parte superior da laringe, desça para a via aérea inferior, certo? Existe uma parte interna que está por dentro do tubo, que é o mandril, certo? Ele é que vai, digamos, servir de guia para que a cânula siga com mais facilidade pelos tecidos, tá certo? Então ela vai estar sem luz no momento agora, porque vai estar com o mandril, tá? Quando eu tiro aqui o mandril, aí você vê a luz, tá? E aqui é o mandril, ok? Então, o mandril, tá? A cânula em si, tá? O CAF aqui, certo? E a gente vai mostrar aqui, existem alguns modelos, esse modelo tem, que você pode utilizar depois que você posicionou uma subcânula, certo? Pronto, essa subcânula, ela tem luz, tá? E diante de uma necessidade de fazer uma limpeza, tá? Tirar a secreção que está obstruindo uma rolha de secreção, por exemplo, fica mais fácil de fazer a limpeza, simplesmente você tira a subcânula, lava, e aí é possível reposicionar, ok? Pronto. Essa aqui é uma número 6, tá? O ideal é que o diâmetro dela seja no máximo em torno de 6, 6,5, tá? Então, essa aqui é uma número 6, que se presta muito bem
Cânulas maiores, elas às vezes emperram no caminho e tem dificuldade de progressão. Por isso, a utilização dessa cânula. No caso de orotraqueal, tá? Uma 6,5, talvez uma 6, no máximo uma 7, pode ser utilizado também para esse fim, tá? Mas o ideal realmente é essa aqui, né? A orotraqueal tem que ter bastante cuidado, porque como ela é muito longa, ela pode seguir e fazer aí uma intubação seletiva no broncofonte direito, né? E aí, para evitar isso, depois que você faz o posicionamento, você vai insuflar, né? E ver a expansão pulmonar se ela está simétrica ou assimétrica. Ok? Vamos em frente. Detalhe importante antes de começar a dar prosseguimento, falar um pouco sobre o bisturi, tá? E como fazer a montagem dele. Jamais utilize a mão diretamente, tá? Até na pressa, a gente quer usar a mão, pode ser que acabe favorecendo aí um acidente, tá? Então, o ideal, né, é prender a lâmina dessa forma e aí você vai posicionar no cabo, certo? Dessa forma aqui, ó. Ela vai seguindo, tá? No caminho dela aqui, ó. Ficou bem encaixada, certo? Então, jamais utilizem a mão diretamente para fazer o manuseio desses materiais perfuro-cortantes aqui, tá? Falando aqui um pouco sobre a anatomia. Já falamos sobre os materiais que são utilizados, né? Em especial a cânula, tá? E a gente vai falar um pouquinho agora sobre a anatomia. Revisar aqui, tá? Então, esse aqui é um modelo, né, simulado que eu criei, tá certo? É um modelo prototipado ainda, ele não é um modelo final, isso está um pouco grosseiro, tá? Mas para a gente fazer essa rememoração já vai servir, tá? Então, olha, é o mento, o paciente, tá? Você vai descendo aqui, ó, você vai encontrar a proeminência laríngea, tá? Você vai descendo, vai encontrar essa área aqui membranácea e logo em seguida a cricoide, tá? Então o sítio cirúrgico vai ser bem aqui mesmo, tá? A gente vai violar uma membrana delicada que tem aqui entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide, tá? Então, no momento do procedimento, né, se utiliza a mão não dominante para estabilizar, tá? A laringe, de preferência o polegar e o dedo médio, tá? E o indicador, ele vai fazer aqui a palpação e ajudar a localizar o local exato para fazer a dissecção dos tecidos, tá certo? Inclusive, quando você faz a incisão, eventualmente pode sangrar, esse dedo aqui ele pode até comprimir um pouquinho e aí controlar precocemente qualquer sangramento. Então, a maneira ideal de fazer o posicionamento, se você for destro, você fica à direita do paciente, se você for canhoto, você fica do lado esquerdo do paciente. A mão não dominante, você faz estabilização da laringe, tá? Prendendo nas laterais da laringe, e o indicador ele fica livre para ajudar nessa palpação aqui, certo? Uma vez feita a diérese aqui, tá certo? Você violou aqui a membrana, tá? Pele, subcutâneo, juntamente com platisma e a membrana cricotiroideia. Aí você pode até usar o próprio dedo, tá? Para abrir aqui o caminho, abrir um pouquinho a membrana, tá? De forma complementar. E aí em seguida você vem com a cânula, tá certo? Dessa forma aqui, tá? Com o mandril, tá? O ideal também é sempre interessante testar o balão, para ver se ele está ok ou se ele está com vazamento. Realmente eu nunca vi ter problema, mas é interessante sempre padronizar para fazer a testagem do CAF antes de realizar o procedimento, tá? Então aqui, olha, né, entre a cartilagem tireoide e cricoide, aqui a membrana cricotiroideia, tá? Onde foi feita a diérese, né, a abertura dela, e aqui eu venho assim, ó, tá? Seguindo a curvatura dela, tá? Eu não devo forçar dessa forma, que eu posso forçar a parede posterior da laringe, romper e atingir, teoricamente isso pode acontecer, atingir aí o esôfago, tá? Então o ideal é que seja feito um movimento suave, tá? E sem resistência dessa forma aqui, ó, seguindo a curvatura dela, tá? E você vai posicionando diretamente aí na via aérea aqui, ó. Então o posicionamento é assim, tá? Você tira, né? Tira o mandril, tá certo? E aí insufla o CAF
e testa para ver se realmente está posicionado na traqueia mesmo, porque eventualmente essa progressão aqui, especialmente se for uma progressão um pouco mais complicada, paciente acordado, reagindo, você pode fazer um falso trajeto, que no subcutâneo pode não encontrar o caminho, certo? Então, uma forma bem adequada para fazer isso, tá? Estabilizando aqui, tá? Feita a dissecção aqui, a diérese, né, da membrana, e aí você vai posicionar, sempre seguindo aqui a curvatura dela, você vai perceber que ela vai deslizando aqui facilmente, certo? Uma outra coisa que é interessante fazer também, facilita a progressão dela, é colocar um pouco de xilocaína gel aqui, né, e passar, porque você vai lubrificar e vai fazer com que esse deslize aconteça com mais suavidade. Pronto, agora a gente vai mostrar para vocês o procedimento propriamente dito, tá? Vou fazer de uma maneira bem ordenada, tá? E como se nós tivéssemos uma situação ideal, com o paciente já inconsciente, mas sem uma situação extrema, tá? de saturação, e um outro caso, paciente grave, profundamente já com hipóxia, tá? E a gente tem que fazer de qualquer forma, vou fazer das duas maneiras, uma mais ordenada e uma outra mais rápida.